Que bom que você veio, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Mês passado, acho que foi o último domingo, o Senhor me deu uma palavra a respeito, cadê a profeta Selma? Está ali atrás. A respeito dos improváveis. E eu ministrei em 3 igrejas o mês passado, do meio do mês para acabar o mês de junho. E Deus me deu uma palavra, eu passei para o profeta Dario e para a pastora Cris, e era exatamente o que eles estavam ministrando lá no Mevan, em Santa Catarina. E veio algo muito forte no meu espírito. E o que eu vou ministrar hoje, profeta Selma, é a respeito dos improváveis. Amém? Deus me deu assim algo muito forte no meu espírito. De 3 meses para cá, Júnior. E ele falou assim: aonde você for e aonde você andar, você vai falar a respeito do improvável. E eu falei: Senhor, mas eu entendo, né? Pela letra eu entendo o que é o improvável. O improvável é aquele que não se pode provar. O improvável é aquele que não se põe à prova. E eu pedi uma palavra para o Senhor. E a primeira coisa que ele falou para mim foi a seguinte frase: que não é o poder de Deus que me transforma, mas é a presença dele. A palavra diz que ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. E se por acaso, nós tomarmos algo mortífero, não nos fará dano algum. Mas nós não podemos chegar e tomar lá um veneno de rato, só porque a palavra diz. Quando Satanás levou o Senhor no pináculo do templo, ou no lugar mais alto daquela cidade, ele quis colocar o Cristo à prova. A tua palavra diz que se você se jogar daqui, os teus anjos, e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. E o Senhor falou assim para Lúcifer: não tentarás o Senhor teu Deus. Não colocarás o Deus Criador de todas as coisas à prova. Não tem como eu aprovar Deus. É Ele que me aprova. É Ele que me põe à prova. Nós buscamos muito poder, profeta Eza. De 10 anos para cá, a igreja brasileira fazia campanha para buscar poder. Poder. Mas esqueceram, Gui, de buscar a presença dele. Então o que acontecia? Quando via um vento contrário ou uma tempestade, nós usávamos uma síndrome ou uma fala luciférica. A tua palavra diz, foi o Senhor que falou. Mas na bonança ninguém lembra de colocar o Senhor à prova, né? E nós tentamos o Senhor Deus por muito tempo. Usamos o poder dele ao nosso bel prazer e a nosso favor, e nem entendíamos que a glória dele é o Filho encarnado. É conhecer o Filho, o propósito e o projeto dele na terra. Vivíamos de alucinações, de arrepios. Não é o poder que muda o caráter, é a presença dele. E o Senhor me pegou um dia em casa, naqueles dias que você busca poder e Ele não te dá poder. E Ele falou assim para mim: eu não quero colocar poder em você. Eu quero que você tenha a minha presença, porque na presença dele o pacote está completo. Não adianta eu ter poder e não ter a presença dele. Não adianta eu tê-lo e não saber quem ele é, porque nós só conhecemos no relacionamento. Eu quero chamar a esposa aqui na frente bem rapidinho.
O Senhor me falou algo e eu vou falar aqui. Queria que a minha filha estivesse aqui, mas ela não está numa outra igreja terminando um curso. Uma campanha forte, campanha do descarrego. Bom que muda o caráter, tem que mudar o caráter, né? Senão não adianta nada a campanha, né? Eu só estou aqui em cima dessa plataforma porque ela está aqui. Eu só sou o que eu sou em Deus porque ela está aqui. Se Deus tem me usado aonde eu for, aqui ou fora, é porque ela tem aprovado o meu ministério. Amém? Então eu quero honrar a vida da pastora Camila essa noite e dizer que eu só estou aqui, Júnior, aqui em cima, porque ela está aqui. Amém? Quietinha assim, mas ela tem sido o sustentáculo da verdade sobre a minha vida. Amém? Obrigado, amor, eu te amo, viu? Digo gracinha do papai. Pode aplaudir, amados. Graças a Deus. Aleluias. Evangelho de João, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Vou tentar usar um tempinho que eu tenho aqui. Evangelho de João, capítulo 6. Deixa eu te colocar. Toda vez que eu falo, você precisa entender, ou nós precisamos entender, é porque eu falo a voz, ok? Eu me incluo, ok? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então toda vez que eu falar, você precisa entender, eu também me incluo, ok? É porque eu falo a voz, tá bom? Daniel, quando ele estava na Babilônia, a Babilônia não estava nele. José, quando estava no Egito, o Egito não estava neles. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Romanos 12. Ok? Então cuidado com os pratos, tá? Que o inimigo tem colocado diante de você. Outra coisa, Deus, Ele te concedeu algo que só você tem. Eu não tenho aquilo que Deus colocou no Júnior, e o Júnior não tem aquilo que Deus colocou em mim. Você tem uma identidade que só você tem. Então use da maneira correta, ok? Vamos entrar aqui naquilo que o Senhor tem essa noite. João capítulo 6, amém? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para que este coma? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O Senhor atravessa de uma banda para outra e chega no mar de Tiberíades, junto com ele os discípulos, e houve uma intérprete, houve um problema, houve uma situação nessa hora você fala contrária. Houve uma situação Pois bem, a palavra diz que aonde Jesus estava, algo acontecia. O caráter era mudado, o cego via, o coxo andava, o sangue parava depois de 12 anos, o defunto pulava para fora. Sim ou não? Faz sentido? Se algo não está acontecendo na sua vida e na minha vida, é porque nós temos seguido outra pessoa, que não é a pessoa de Jesus Cristo. Diz a palavra que uma multidão o seguia, porque a multidão via, observava, discernia, lhes era revelado algo.
a palavra diz que o Senhor curava os enfermos. E a matéria-prima para o milagre nesta noite, na minha e na sua vida, são e é o vento contrário. A matéria-prima, o barro que Deus precisa para moldar de novo, são as perdas da nossa vida, são as enfermidades psicossomáticas na nossa alma, os traumas da infância, as traições do casamento, do relacionamento, as brigas dentro da nave da igreja. Um amigo meu que fala nave da igreja. Eu preciso que você dê um mergulho na palavra neste momento e tome a força, porque o reino de Deus é tomado à força, é pego à força. O Senhor fala: se levante, se coloque em pé, que eu falarei contigo. E o Senhor quer falar com você. O Senhor quer mudar a história da sua vida nessa noite. Eu estava estudando sobre a psique da criança, Edinho, para saber lidar com meu filho. Um psiquiatra diz que a criança, ela não tem memória de ontem. Hoje é domingo, sim ou não? Primeiro dia da semana, as primícias da semana. O Henry, a Rebeca, a filhinha do Júnior, o Theo, apóstolo Theo que vai vir aí, está quase vindo, quase aí entre nós. A criança, ela não tem imagem, ela não guarda o dia anterior, e ela não tem prospecto, ou seja, ela não tem projeção do amanhã, da segunda. Quando o Senhor fala assim que dos tais é o reino ande, é porque a criança vive o hoje. Ai, mas o meu passado, ai, mas o meu pai era isso, era aquilo, eu não serei. E ele ainda fala: se você não se tornar como uma, você não vai ver o reino. Qual a sua visão do hoje, deste momento que nunca mais vai voltar na sua vida? Sabe por que eu honrei minha esposa aqui hoje? Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Porque a vida é uma fumaça. É como a flor do campo. Ela nasce, ela cresce, ela fica bela, igual o profeta Esa, e a florzinha logo murcha. Louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tu tens preparado para quem é? Se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não veremos o reino de Deus. As coisas passarão como estão passando na brevidade do tempo. E quando chegar lá na frente, nós vamos olhar para trás, pastor Mário, e nós vamos falar assim: ó, eu não construí nada, eu não deixei um legado, porque eu só pensei em mim. Olha aqui o que vai acontecer em uma situação contrária, aonde as pessoas seguiam Cristo só por conta dos milagres. O verso 7, Jesus questiona Filipe, né? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um? Está aí um? Está aqui um? Olha para mim aqui. A palavra diz, lá no fluxo de sangue, que a multidão fazia o quê? Oprimia e oprimia e os discípulos em volta, os seguranças, né? Em volta. Os homens mais próximos de Jesus, porque as mulheres não podiam chegar perto dos homens. Havia muito samaritano ali também, não se dava, né, Júlio? Então, diz a palavra que a mulher chegou por
E tocou aonde? Na onde? Na orla. A orla é a parte baixa ou a parte alta? Parte baixa, né? É a gente que quer chegar por cima, amados. Não, a tua palavra diz que a porta tem que abrir, a tua palavra diz que bater, precisa usar. Quer tocar em Jesus? Chega pianinho. Chega humilde. Chega por baixo. Quer extrair virtude e poder dele? Chega piano nele. Chega humilde, cabecinha baixa. Reconhecemos que nós somos feitos do pó da terra. Até porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. Tocou na orla. E ele falou: opa, alguém me... Mas como? Os discípulos falaram: mas a multidão te oprime, te aperta, e você fala que alguém te tocou? Ele falou assim: alguém me conhece. Ou no grego, alguém que me conhece me tocou. Por quê? Porque de mim saiu vir para curar. A presença para transformar. O que você precisa nessa noite extrair dele? Poder ou presença? Porque ele está aqui para te dar os dois. A multidão, falta de pão, Júnior, falta de recurso. Quem aqui já teve falta de recursos? Meu Deus, pensei que era só eu. Obrigado, pastor, obrigado, Júnior. Obrigado. Amados, a pior coisa que tem nessa terra é não ter dinheiro. Porque é a moeda de troca. Na antiguidade, você tinha um cabrito lá, trocava por leite. Já tinha uma galinha lá, trocava por um pato, um marreco. Hoje você tem que ter para comer, sim ou não? Mas eu quero profetizar nessa noite para você. A veia salta, Júnior, eu tenho que me mover na sua vida, que Deus não vai te dar dinheiro, Deus vai te enviar recurso. Não havia água, o que aconteceu? Bate na água, saiu água. Não havia uma situação, o faraó atrás de rei dos cavalos no povo de Deus, mar na frente, faraó atrás, e aí? Continua, mira na cruz e não para, amados. Não é tempo de parar. Não é tempo de provar Deus, é tempo de se relacionar com Ele. Pisa no mar, o que aconteceu? O mar se abre. Fome, toma pão. Carne, cordoniza no deserto. Calor, coluna. Frio, coluna de fogo à noite. Sabe qual que é o problema da igreja brasileira? É que Deus tem dado tudo para ela. A igreja playboy, a igreja filhinho de papai. O pai dá tudo. Quando cresce e não sabe lidar com as coisas, Júnior. Não sabe pegar um ônibus, não sabe fazer um ovo, não sabe fazer nada, porque o pai sempre deu tudo. Estragou o filho. E Deus está construindo uma geração de ruiosos de Deus, filhos maduros de Deus, filhos que não pedem, mas agradecem pelo recurso. Pastor, ainda não estou entendendo. Vamos continuar. O verso 9 diz assim, ó: está aqui um rapaz. Na Bíblia de alguém aí, está o nome do rapaz? Sim ou não? Seja ela NTLH, seja ela João Batista Feira de Almeida, seja Shed, seja o que for, tem o nome do rapaz? Porque na minha não tem. Por que você quer que Deus fale o seu nome então? Profeta chegou aí, profeta Daniel Porto chegou aí. Fui ministrar numa igreja, devia ter umas 300 pessoas. E eu cheguei por baixo. Eu com a minha casa. E nós ficamos lá atrás. Escondidinho, Júnior. Aí o irmão mandou um zap para mim: ô pastor, você não vai vir não? Falei: ô varão, estou aqui já. Mas aonde? Eu falei: estou escondidinho aqui atrás. Não, vem para frente, nós queremos te honrar. Eu falei: não, pode deixar eu quietinho aqui. Mas era questão de ir lá atrás me pegar e me colocar lá na frente. Eu obedeci.
o Espírito, Ele está me dando uma visão nessa noite. Eu nunca tive visão aqui, mas o Senhor me dá uma visão, profeta. Ele me mostra uma fila. Cadê o pastor Armando? Uma fila grande, pastor Karen, Gui. E Ele está invertendo essa fila. Quem estava lá atrás, Júnior, Ele está colocando aqui na frente. Como se fosse um trilho de trem, os vagões, Ele está invertendo isso. E quem estava lá atrás, Ele está colocando na frente. Mas a palavra diz que André com Filipe ali, Jesus perguntou para Filipe o que eles iam fazer para alimentar todos aqueles homens. Mas o Senhor queria provar o coração de Filipe. Eu não sei você, mas neste tempo o Senhor tem provado o meu coração. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Jesus sabia o que ia fazer, porque Ele era o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Filho do Deus vivo, nascido de mulher. A palavra diz que o Senhor sabia o que ia fazer, mas Ele perguntou para Filipe para provar o coração. Sabe por quê? Ele prova o coração não porque nós não sabemos fazer, mas porque nós sabemos e não fazemos. Filipe sabia o que ele tinha que fazer, porque ele estava do lado do mestre há muito tempo. O profeta fala que nesses dias o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e não dos filhos aos pais. Quem agrega a herança para os filhos são os pais e não o contrário. O Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos, a começar dessa plataforma, para que ele não venha e fira a terra com maldição. O que é isso? Para que minha geração não seja maldita. O que é isso? Capeta, sinais? Não. Seja má falada. Uma pessoa maldita, uma pessoa má falada. Maldita. A pior coisa que tem, amados, é ser maldito. É as pessoas falarem mal de você. Pior coisa que tem. A minha Bíblia, ela não dá o nome para esse rapaz. A palavra diz que havia muita gente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Houve uma situação em que Filipe não soube ter um equilíbrio, e nem André soube ter um equilíbrio. Aí no verso 9, vamos lá. Estou quase começando a ministrar. Está aqui um rapaz que tem o quê? Quantos pães? E quantos peixinhos? Mas o que é isso para tantos? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você coloca uma mulher mais 2 filhos, 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. Só que nesta situação contrária, nesse interpério, Ludmila, nesse caos, quem aqui já teve fome e não tinha dinheiro para comprar algo? Também, já, Michele? Não tinha dinheiro para comprar um leite? Quem? Amém, obrigado. Havia esta situação, só que havia 5.000 pessoas para se alimentarem. Fica nessa aí, Vini. Só que havia ali, pastor Andy. Não. Cadê Selma? Havia ali um rapaz, que a palavra não cita o nome. Havia ali um improvável. Deus vai te colocar em situações que ninguém vai saber resolver, mas você sim. Deus vai te colocar em situações que ninguém vai ter um objeto para resolver uma situação, mas esse objeto estará com você, que é improvável. A Karen, o Vini, tá mesmo, é Deus que vai usar.
Outra coisa que nós temos que entender: que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer, para fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele que manda em tudo isso aqui. Sabe quem dá ordem em tudo isso aqui? É Ele. Você está na fila, não está? Há muito tempo? Mas Ele criou o tempo. O salmista diz que Ele colocou a eternidade dentro do homem sem que ele entendesse isso. Ele pode virar a sua situação agora. O verso 8, o verso 10. E disse Jesus: mandai o quê? Quem? Tem homem aí? Amém. Tem homem aí? Tem homem aí? Amém. Agora sem um amém, Junão. Tá? Amém. Amém. Amém quer dizer assim seja. Eu sou homem. Deixa eu te colocar no centro da revelação do texto, para o milagre acontecer na sua vida hoje. Vinão, vai lá, manda a brasa aí, me ajuda aí. O milagre na sua casa não depende da sua esposa e do seu filho, depende de você. Você é o sacerdote lá. E far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja ao seu lado. Mas o homem lá é você. Enquanto a sua casa, e quando eu falo a sua, eu falo a minha porque eu falo a voz, faz sentido? Ok? Enquanto a sua casa estiver um balaio de gato, o milagre não acontece. Deus não opera na bagunça. Quando você constrói uma parede, eu fui orelha seca, amados. Quem sabe o que é orelha seca aqui? Poucos sabem o que é orelha seca. Dá um glória aos orelha seca aí. Glória a Deus! Eu já fui orelha seca, amados. Estourei meus 2 olhos quando eu estava trabalhando de orelha seca. A gente levantava uma paredinha, Júnior, dessa altura. E nós tínhamos que colocar o quê? Aquele negocinho de barbante com um pezinho embaixo. O prumo, ele funciona em movimento, sim ou não? Ele tem que estar Então para de rodar igual um gato doido e deixa Deus falar com você. Deus está colocando prumo, amados, em nós. Só que enquanto estivermos nos debatendo, não tem como Ele como Ele medir o comprimento, a largura, a altura e a dimensão da vontade que Ele tem para nós. Então fica quietinho e deixa o prumo dele parar. Aí vai ver se Ele pode continuar essa obra, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar e para nos guardar até o dia final. Havia ali um rapaz que ninguém sabia o nome dele. Mandai assentar os homens, o 10. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase. E Jesus tomou o quê? Quem tomou o pão? Tem algum discípulo aí metido a besta que pegou o pão? Tem algum filho playboy aí que pegou o pão primeiro? Quem pegou o pão primeiro? O Pai, o dono disso tudo aqui. Olha o que a palavra diz. Aqui vai nos caminhar em cima de uma outra revelação, para nós fecharmos aqui. E Jesus tomou o pão, e havendo o quê? Dado graças. O primeiro degrau do milagre financeiro, do milagre ministerial nas nossas vidas, é pegar o pão e entregar para quem? Para quem? Quem que é o primeiro? Sou eu? Para quem que entrega o pão primeiro? Porque Ele trabalha com princípios. Ele não vai quebrar um princípio para me abençoar.
Ele tacou o dente e a dentadura no pão, sim ou não? O que ele fez? Tem gente que não espera nem a esposa para comer. E vice-versa. Com a boca tudo suja de óleo, já do pernil, da perna do frango. Ah, já comi, amor. Já comi, amor, farofa. Esperar aí um pelos. Tá difícil isso hoje, não tá? Nada é seu. Paulo fala que nós somos mordomos da fé. Nós cuidamos das coisas dele. Nem a minha esposa é minha. Amados, aprenda a dar graça. Pegou 1000 ou pegou 1 milhão? Dá graça. Está comendo caviar? Dá graça. Está comendo o que vier? Dá graça. Tudo vem dele, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Amados, ele falou e está falado. Ele vai inverter a fila aqui, amados. Ele vai inverter a fila aqui, amados. Ele vai tirar o processo lá de baixo e vai colocar aqui em cima para o juiz pegar. Ele vai preparar o melhor parto, cara. O melhor lugar. O melhor médico. Só que o melhor dele pode ser no deserto, para provar o meu e o seu coração. Ele não precisa de coisas para mostrar a graça dele. Ele precisa de uma casa limpa e ataviada. É aquele que ele vem buscar. Deu graça e repartiu pelos discípulos. E os discípulos, pelo que estavam, bem alto, os peixes, quanto eles? Alguém aqui na Bíblia, tá bom? Comeu mais que o outro? Sabe por quê? Deus não tem filho preferido. Filho é filho e acabou, ponto. Se eu dou um Nike para minha filha, eu preciso dar um Nike para o meu filho. Eu não posso fazer acepção. Porque Andy, ele vai converter o coração do pai aos filhos. Olha o que a palavra diz, amado. Isso aqui é muito forte. O 42. E quando estavam o quê? Saciados, disse aos seus discípulos: recolhei o quê? Para que nada. Está comendo bem, não está? Lasanha, pernil, frango passarinho, picanha, né? Junão na cozinha, macarronada, coca, 2,5 litros, tá legal lá, não tá? Tá? Sabe por que tá legal? Porque você está dando graça. Porque você está reconhecendo que tudo vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Mas olha o que a palavra diz: eles comeram do improvável, Selma. Não foi o pastor, o apóstolo Junão, profeta, mestre Andy. O mestre Daniel chegou e eu falei: me chama de Daniel ou pastor, não fica falando essas coisas não. Onde eu vou para fora, eu sou meio envergonhado com isso. Mas quer chamar, chama, né Leza? Mas tem que aprender a lidar com esses termos ainda. Evangelista. Esses não tinha nem peixe, céu. Esses não tinha nada para dar. É a Bíblia, vê os discípulos aqui, vê os apóstolos. Eles não tinham nem pão, Américo, e nem peixe. O que isso significa? Que todos carecem da glória de Deus. Deus levanta um improvável para colocar o profeta no lugar dele, que é miudinho debaixo da sombra do Onipotente. Não traz o nome do rapaz antes, da onde ele veio, não traz paternidade sobre ele.
Porque ele é um improvável, uma pessoa que ninguém dá nada. Como que você vai provar o que você não conhece? Mas ele foi posto à prova. E ele solucionou a fome de mais de 20 mil pessoas, Fábio. Só que a Bíblia não traz nem o nome dele. Sabe aonde é lugar de ser reconhecido? No cemitério. Lá é lugar de ser reconhecido. Aqui é lugar de ser honrado, não reconhecido. Reconhecimento e honra são coisas totalmente distintas. Eu não tenho tempo para falar essa noite. Aqui é lugar de ser honrado e não reconhecido. Quando eu passar dessa para melhor, como diz o meu pai, eu quero viver, Marião, pelo menos uns 40 anos, Marião. Pastor Mário aí, ó, com vigor, igual o pastor Mário, vigor, bênção de Deus, abençoado, não é? Homem de Deus abençoado em todas as áreas, mestre do Senhor. Pode me colocar na saudade ali mesmo, onde está caindo o muro ali em Brás Cubas ali, caiu todos os muros ali. Ou está morto mesmo? Vai estar só minha casinha, só o pozinho, né, antes? Só que eu quero que coloque na minha lápide assim, ó. Este homem cumpriu o propósito. E coloca uma rosinha também, tá, amor? Um crisântemo. Um crisântemo. Lugar de se reconhecer no cemitério, amados. No reino nós somos honrados. Aqui jaz um homem de Deus. Se possível do lado do Júnior lá. Cantar o hino da vitória na Jerusalém. Dar umas rajadas de língua lá com o pai. Preste bem atenção, estou quase terminando. o verso 12, amados, estou quase terminando. E quando estavam saciados, ei, Jesus, amados, pega para você essa, amados. Jesus vai fazer com você o que Ele tem feito comigo, com a minha casa. Ele vai te saciar. Entenda algo, você atrai aquilo que você adora. Você traz para você aquilo que você adora. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei. O quê? Isso é muito importante, Júnior. Isso é muito importante, Adriana. Isso é muito importante, Néia. O que acontece muito nas famílias? Tem um banquete. Banquete maravilhoso. Depois tem o tal da sobremesa. Pudim. Camila gosta de pudim. Passou mal de tanto comer pudim na Costa do Sauípe. Não deu trabalho lá, amados. Comeu tanto. Igual no povo do Egito. Comeu tanto. Tem que tomar remédio. A bênção foi tanta que passamos até mal. Porque ele falou que ia fazer, ele fez. Porque quando ele fala, ele faz. Quando ele fala, ele forma. Quando você comer, não existe sobras. Na sua vida financeira, preste bem atenção, não existe sobras. A palavra sobejar não é sobrar. A palavra sobejar significa exceder o necessário. Você não precisa de 4 carros. Você não precisa de 4 casas. Mas se você apresentar aquela que você tem, Ele vai exceder o limite para você. Sabe por quê? Para que o nome dEle seja honrado na terra através da sua vida. Entenda que não é para você, é para Ele. Pega só isso para amar essa noite. Não é para você, é para Ele. Pega só isso. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. José com Faraó. Revelou o sonho de Faraó.
7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 anos de fartura e 7 anos de precisão. José falou assim para Faraó: é tempo de ajuntar em celeiros. Ande, é tempo de ajuntar os pedaços. Porque para você, um pedaço de pão, um bocado de pão seco, você joga fora porque sobrou, né? Mas você pode alimentar uma família com pão. Nesse exato momento, tem mães e pais que fazem xixi no barro para que o filho coma aquele barro. Nem pão seco não tem. Sabe aquele pão que se joga fora? Ah, sobrou esfirra. Amados, bate no vizinho, dá para ele, não joga fora não. Ó, irmão, lembrei de você, sobrou aqui 15 esfirra. Dá para ele, leva para ele. Não sobrou, sobejou, amor. Sobejou. Aqui, ó, excedeu o necessário. Para que 10 pares de sapato? Já excedeu, amadas. Amadas do Senhor. Não, já excedeu o necessário, pastor Andy. Deixa Deus tratar o seu coração. Abre o armário lá e fala: Senhor, eu me jogo na sua vontade. Se lança dentro daquele. Como fala, amor? Tem o quarto e tem o quê? O closet. Amado, abre o closet e se joga no closet. Pega uns par lá e doa. Né, Marião? Tá sobrando, não tá? Excedeu o necessário. É a hora de pegar e ser igreja e abençoar. Que quanto mais você tira de dentro, mais Ele coloca. Quanto mais você tira, mais Ele coloca. Já deu dinheiro para alguém? Sabe por que Deus tem me dado dinheiro? Finanças? Porque eu tenho abençoado, Júnior. Seu carro quebra, o irmão te abençoa, em 10 vezes sem juros você paga ele. Mas quanto que é o juros? Sem juros. Não, mas coloca um juros sem juros, pastor. Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de um improvável. Ou você está esperando de mim? Eu careço das mesmas coisas que você. E às vezes, até mais que você. Ah, pastor, mas esse relógio aí é benção, amados. Amados, entenda algo. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Para que o nome dele seja projetado na terra. É que eu não posso falar algumas coisas, mas porque minha esposa ela não gosta muito de expor, né, amor? Né, Jim? Né, Júnior? Eu não gosto, porque minha esposa não gosta que expõe muito essas coisas. Ela é tímida. Mas Deus tem feito umas loucuras, amados, na minha vida, na minha casa. E Ele tem me guardado como a menina dos olhos dele. Eu tenho mais 10 minutos, eu vou queimar esses 10 minutos. Verso 13, estou quase, aguenta só mais um pouquinho aí. Verso 13: recolheram-nos, pois, e encheram mais quantos cestos? Vocês estão prestando atenção no que vocês estão lendo? É igual quando vocês cantam, vocês prestam atenção no que vocês cantam? Continua aí. Próximo acorde. Próximo acorde. Essa casa é sua casa, nós não sei o que, lembramos ela pra você, Jesus. De novo, Vini. Essa casa. Jesus, apareça, que o meu nome cresça.
vem me incendiar. Será que essa casa é dele mesmo? Essa casa é sua casa, nós o quê? Deixamos ela pra... Não deixa nem pros filhos. Morre, não faz nem inventário pros filhos. Quanto menos para Jesus. O Senhor falou assim, ó: coloque os homens sentados, que haja ordem nessa casa. Senão eu não apareço. Ele não aparece no meio da bagunça, amados. Ele não aparece no adultério, na fornicação, no roubo. Ele não aparece na soberba. A soberba ele abate. E ele exalta os recolheram e encheram 12 cestos. Esse 12 aqui é uma revelação apostólica que em uma outra novela a gente conversa sobre isso. 12 apóstolos, 12 colunas, 12 cores do manto de Jacó e por aí vai, amados. 12 tribos de Israel é uma palavra apostólica e profética, Junão. Depois você toma o microfone, outro dia você fala sobre isso. Amados, o improvável apareceu. Eu quero profetizar que lá na sua casa o improvável vai se manifestar. Esse casal aqui que está olhando para mim é um casal de barba e a loira do lado? Sim, da minha esquerda, seu nome? Fernanda e Giovanni. O Espírito, ele imprime no meu espírito. Vai lá, não, vamos comigo. Que ele está solucionando algo na sua família, Fernanda. Ele está solucionando, ele está colocando algo em ordem na sua família. Não sei o que é. Na sua família, em pessoas, uma situação que está trazendo ordem na sua família. 12 cestos cheios, 5 pães e 2. A gente podia entrar nos dons da ascensão, uns para pastores, outros que são 5 ministérios. Em outro dia a gente entra nisso aí. Ou 2 peixes que fala de pessoas, eu e o Pai somos um. Outro dia a gente fala sobre isso aí. O que eu quero falar para você é o que Deus tem para você. Vai suprir a sua necessidade e você vai ter para dar. Porque é melhor dar do que? Só que antes de receber, Larissa, você precisa dar. Doze cestos cheios de pedaços de pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Nessa noite você vai comer e vai levar para sua casa ainda, para alimentar a sua família. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir sobre a terra. Quem tem o ágape de Deus, quem tem o Espírito de Deus, reconhece na outra pessoa que também tem. Quando Jesus vinha voltando do deserto, ele se encontra com quem? Com o primo dele, o tal do Joãozinho, Baptista, porque ele batizava pessoas. O sobrenome do João era Baptista, porque ele batizava as pessoas. Era a mesma família, Jânio. Era o mesmo sangue. Nós temos o mesmo sangue, amados. E quando ele avista, não Jesus, porque Jesus era homem. Pedro, para entregar Jesus, teve que dar um beijo nele, né? Ah, mas eu tenho costume de bater assim nas coisas. Cuidado em quem você tem dado beijo, viu? Veio a
agora com uma pedrada no meu espírito. Se você está beijando, mas eu vou falar, eu tenho 5 minutos. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Se você está ficando com uma pessoa e você não tem interesse em casar com ela, você está ficando com uma mulher de outro homem. E vice-versa. Daniel na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. José no Egito, mas o Egito não estava nele. Daniel no mundo, mas o mundo não está em mim. Forasteiro em terra estranha, eu não pertenço a essa pátria. Quem é do mesmo espírito da luz, como diz nosso irmão lá, eu sou Jesus, né? Não sou lá, eu sou Jesus. Quando João vê Jesus Cristo, ele reconhece a luz do mundo. Dentro dele algo é ativado e o leva a declarar. O que me identifica com o Reino Júnior são as declarações que eu faço, pastor André, e não o que eu falo. Quais têm sido as declarações que você tem feito nesses dias? Murmurado, reclamado, amaldiçoado? E o João falou assim, ó: eis o cordeiro de quem? De quem é o cordeiro? Que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Pedro, umas pessoas dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou o profeta. Os fariseus dizem que eu sou um demônio, que eu vim aqui sujar o esquema deles. Mas tu, Pedro, que porta o mesmo espírito de luz, qual é a sua declaração ao meu respeito? E algo é virado dentro de Pedro, Larissa, e Pedro fala assim: tu és o Cristo. Porque algo pegou aqui dentro, Andy, não aqui fora. Porque nele não havia formosura nenhuma. Ele era o mais criticado entre os homens, mas o que ele portava, amado, só quem tem o mesmo espírito que identificava. E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o mesmo Espírito testificou. Quem te revelou, Pedro, não foi carne e não foi sangue, mas foi o meu Espírito. O Espírito é dele, e é esse que vos fala. Porque aquele que manifesta o Espírito, você vê que é a minha casinha, que o povo vai comer daqui a pouco, mais uns anos aí. Mas o que eu comporto volta para ele, porque foi ele que me deu. E eu não tenho problema nenhum, Edinho, em ser o segundo. Pegou, Andy? Eu não tenho problema nenhum, amados, em ser o improvável. Você precisa estar no lugar certo, no momento certo e com a pessoa certa, para que o milagre se manifeste através de você. O louvor pode subir, por gentileza. E eu quero profetizar na sua vida. E se você não quiser, você manda para cá que eu pego para mim. Eu quero profetizar na sua vida os 5 pães e os 2 peixes. Eu quero profetizar na sua vida que não vai sobrar, vai sobejar, vai exceder o necessário. O que é necessário é para você, o excedente é para você liberar. Amados, esse é o primeiro dia da semana, e nós santificamos ele ao Senhor. Paulo disse: nós santificarmos uma parte da massa, toda a massa ela é santificada.
Senhor fala assim, fica em pé, estamos terminando, agora é verdade. O Senhor fala assim, no mesmo espírito, amado, sem sair da atmosfera que nós estamos aqui, que eu estou terminando, preciso de você comigo. O Senhor fala assim, ó, tudo é tudo, eu entendo que tudo é tudo, que você ligar aonde? Vai ser ligado aonde? E tudo que você desligar, será desligado nos céus. Pode queimar com essa mesmo, tá? Essa casa aí, pode queimar com essa mesmo. Os gregos, eles tinham um concílio. O que era um concílio? Como os 5 ministérios de uma igreja. Aqueles que dão destino aos filhos. E quando eles se reuniam, eles ligavam coisas, Eza. Eles ligavam leis. Eles ligavam acordo, faziam alianças. É nesse instante, Júnior, que Deus fala que aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Porque só existe aliança aonde há acordo. Eu tenho aliança com minha esposa porque eu tenho um acordo prenupcial com ela. E posso também. Eu fiz um acordo. Quando eu assinei lá com o juiz lá, eu estava ligando na terra. E o Senhor estava ligando aonde? Nos céus. Agora é até que a morte o quê? E até que a morte separa bastante tempo, né?